CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, estamos aqui conversando com os nossos ouvintes, perguntando sobre o hábito deles de usar QR Codes, de ler, abrir QR Codes, né? E nós temos uma enquete no ar, no YouTube, no Insta e também no Twitter. Essa enquete, vamos lá, pra você ter uma ideia, no Twitter está empatado. Tá? Parte dos ouvintes dizendo que 50% dizendo que sempre fica atento quando vai abrir um QR Code, ou seja, já foca, né, em qual QR Code vai abrir, e outros 50% dizendo que só abre às vezes, que é até mais desconfiada. No Instagram, quem está ganhando, Adalberto? Agora, Patrícia, Gilberto embolou tudo. 33% sempre ficam atentos. Outros 33% só abrem às vezes. E outros 33% nunca abrem. Tá uma disputa aqui agora das moças, Patrícia. Pois é, e lá no YouTube a gente tem 50% dizendo que abre às vezes, 38% dizendo que sempre fica atento e 12% dizendo que nunca abre. Me chama a atenção o fato de ninguém ter votado no vai no automático. Ou seja, as pessoas são conscientes, né? Muito bom, né? Exatamente, Patrícia. Os códigos QR Code, né? Os QR Codes tornaram-se incorporados na vida diária de todo mundo, né? Então tá em tudo quanto é local, carrinhos de picolé, algodão doce, água de coco, lojas, restaurantes, cafeteria e até anúncios, né? Essa semana eu passei na frente de um terreno que vai ser construído um prédio, né? E tem lá no muro um QR Code gigante, que você lê o QR Code e aí tem acesso às plantas, né, condições do apartamento, do nome do prédio, tudo mais. Então, ou seja, até para esse tipo de coisa, né, o QR Code já está sendo empregado nesse caso, né, para isso. E aí a gente tem lá os cardápios de restaurantes, de cafeterias que chegam lá, você senta na mesa, está lá o QR Code lá na mesa e você lê essa situação, que de alguma maneira, algumas pessoas gostam, né, porque é mais confortável, você consegue escolher, inclusive fazer a encomenda, né, o pedido diretamente do aplicativo, ou algumas pessoas, principalmente aquelas de mais idade, que não tem tanta intimidade assim com a tecnologia, que fica realmente perdido nesse caso. Então, para os restaurantes, assim, a sugestão é que eles também tenham, né, a opção em papel, né, porque isso acaba simplificando para essas pessoas, não só idosos, mas qualquer um que tenha algum tipo de dificuldade com a tecnologia nesse caso, né, nessa situação. Então, é uma questão importante, está em tudo quanto é lugar, e aí, por causa dessa popularidade, né, na verdade, né, acabou, né, levando, né, aos criminosos a também, né, utilizarem esse tipo de vetor de ataque para poder tentar fazer suas vítimas nesse caso. Então, no caso, quando você escaneia um QR Code aparentemente inofensivo, pode abrir a porta para uma série de riscos digitais, né? Ele pode ser levado para uma página fraudulenta que imita os serviços exatamente que você está lendo naquele momento, induzindo a baixar aplicativos maliciosos, né? Fornecer dados pessoais sem perceber, né? Bom, ao contrário do link tradicional, do QR Code, ele não revela de imediato o endereço de destino. Aparece até embaixo lá na câmera, quando você lê na câmera, aparece um pequeno pedaço, né, do link, mas não é o link inteiro. Então, ou seja, avaliar esse link previamente é bastante complicado nesse caso, nessa situação. Então, essa é uma questão. Não é uma tecnologia nova, ela foi introduzida em 1994, então é bem bastante, né? Ou seja, utilizado pela indústria para rastrear componentes e depois chegou no ambiente, né, comercial, né, em geral, nesse caso. Então, essa é uma questão importante. Os criminosos, que eles fazem? Basicamente, que eles imprimem QR Codes maliciosos em etiquetas e colam por cima de um QR Code original, né? Ou seja, então, quando você vai ler aquele QR Code, acha que é o QR Code, ele, na verdade, tem lá a opção de ter a questão de ler aquele QR Code que é falso, né, nessa questão. Então, essa é a ideia. Então, quais são os cuidados, né, que a gente tem que ter, né? Basicamente você olhar aquele QR Code, verificar, ler o QR Code, né?
mas não ir diretamente para o link que ele está indicando. Na verdade, verificar se aquele link tem alguma questão, se possível, né? Olhar se o link tem alguma questão, ou quando você clicou, verificar, né? Exatamente com a empresa, né? Exatamente, né? Que você está, a cafeteria, o restaurante que você está, se realmente aquele é o cardápio, se aquela é a informação que você tem. E desconfiar de pedidos estranhos, né? Ou diferentes, nesse caso, para você pedindo nome, endereço, telefone para um restaurante, né? Ou seja, não faz muito sentido, a não ser que você confirme isso com o garçom ou com o proprietário, né, da questão. E aí, a ideia é você sempre desconfiar, né, nesse caso, né? Então, ou seja, ter a questão de colocar. Você, quando chega no restaurante e tem um QR Code lá, uma coisa interessante é observar se tem alguma etiqueta colada por cima, né? Se aquela etiqueta, foi colada realmente pela empresa ou pelo estabelecimento, ou se realmente alguém foi lá e colou aquilo, né, em cima de um QR Code verdadeiro nessa situação. No caso de pagamentos, quando você lê lá um Pix, né, um pagamento via Pix, por exemplo, é interessante que você cheque com o estabelecimento se o nome da pessoa que está recebendo aquele crédito é realmente aquele nome que está aparecendo lá para você na chave do Pix para isso. Então, é interessante, né, que é um ataque que não usa, né, o silício, não usa tecnologia muito sofisticada, usa basicamente tinta, papel e um adesivo para fazer esse tipo de golpe. Então, essa é uma questão importante e a gente tem que sempre desconfiar, né, desse tipo de link, né? Como os nossos ouvintes aí, muitos aí já desconfiam, né, já usam com um certo cuidado, né, isso. Uhum. Bom, vamos lá. Uma pessoa como eu, por exemplo, quando você fala assim, olha, tem que ter cuidado com o Wi-Fi público, né? De onde você vai acessar e tal. Eu já não acesso Wi-Fi fora, tá? Se eu tenho dados, eu uso os meus dados. Aí quando você fala sobre alguns riscos de abrir, eu que já acesso pouco, vou acessar menos ainda, Gilberto. Não, dá para usar, assim, é só você ter um certo cuidado, né? Ou seja, como eu falei, se é uma etiqueta colada por cima de um QR Code, né? Então pode ser que o estabelecimento tenha mudado o QR Code realmente. Então aí ele foi lá e colou uma etiqueta por cima. Então é verificar com o estabelecimento se aquilo é verdade, né? Se você clicou, se você leu o QR Code para fazer um pagamento via Pix, é interessante que você cheque com o estabelecimento se aquele nome que vai receber o valor é realmente aquele nome lá. Então é uma tecnologia que facilita o nosso dia a dia. Então não há dúvida disso, né? É só que como tecnologias de grande, né, popularidade, né, acabam chamando a atenção dos criminosos para também tentarem utilizar isso como uma forma de enganar ou de fazer suas vítimas. Olha só, já temos participação de ouvintes aqui. Vamos O lá. Gerson Rabelo dizendo, olha, é um absurdo a gente ir num restaurante e não ter cardápio de papel, gente. Na época da pandemia, né, aconteceu muito isso, mas tem que ter. Se você tiver sem celular, tem gente que gosta de sair de casa sem celular. Eu confesso que quando eu estou de férias, por exemplo, eu deixo o celular em casa. Dependendo do dia, eu saio sem celular. Mas vamos lá. Offline, né, Patrícia? Mas às vezes você está com o celular, mas está sem bateria. Como é que você faz se você não tem um cardápio físico, né? Ou mesmo você, assim, muitas pessoas têm dificuldades, né? Os jovens ou mais de idade, mas têm dificuldades com a tecnologia. Então, ou seja, ele não quer ficar lendo aquele tipo de código no seu celular para fazer isso, e ela quer um cardápio físico. Então, é extremamente normal. Então, por isso que os estabelecimentos, eles têm que ter, né? Ou seja, a minha visão, na minha opinião, eles têm que ter. Pode oferecer a questão digital, porque em alguma situação é mais confortável para algumas pessoas, né? Mas ele tem que ter também a oferta do cardápio físico, onde o usuário ele vai fazer a escolha do prato, né, do serviço que ele quer consumir. Ele até completa aqui dizendo que em alguns estados há a obrigatoriedade de manter um número mínimo de cardápios de plástico, de papel. Ele acha que isso também deveria acontecer aqui no Espírito Santo e o cardápio digital deveria ser oferecido como uma opção e não como uma obrigatoriedade, sendo a única opção. Interessante. O Giovanni Abranches está aqui dizendo, sabe onde eu uso o QR Code sem medo nenhum? Notas fiscais. Eu uso para ter uma cópia da nota no formato digital. Sim, é interessante, né? Eu uso bastante, né, no caso, para pagamentos de contas, né? Muitas contas hoje de telefone ou de energia elétrica, né?
vem com o QR Code para pagamento, né? E aí dá para você verificar, quando você lê o QR Code, tem lá dizendo para onde que vai o crédito. Então, se o crédito é exatamente para aquela empresa que você está pagando, seja para a EDP, seja para a sua operadora de telefonia, ele vai para o lugar certo, né, vamos chamar assim. E é um conforto realmente, né, você pagar via essa situação. Então, tem usos muito interessantes para o QR Code. Bom, eu vou fazer uma pergunta muito básica, Gilberto, de quem realmente não entende nada de tecnologia. Qual a diferença, qual a evolução, a diferença na evolução? Porque a gente começou com aquele código de barras, lembra? Existe Isso. ainda em boletos bancários. E aí a gente evoluiu para o QR Code. É possível ter o que tem num código de barras num QR Code? Boa pergunta. Na verdade, o QR Code ele tem uma sequência de números, basicamente. Eu não tenho como colocar outra informação a não ser aquela sequência de números do boleto, lá do número do boleto. Então, no caso do código de barras de boleto, ele pode armazenar apenas números, né? Eu não tenho outras informações que eu consiga colocar ali. No caso do QR Code, como ele é uma tecnologia mais nova, né? Ele consegue colocar uma quantidade de número de informações. Por exemplo, eu posso colocar um link, posso colocar dados pessoais de nome, endereço, telefone, como se fosse um cartão de visitas. Eu posso colocar uma informação de dados de site, por exemplo, né, nessa questão. Então, tem uma quantidade imensa de informações que eu posso colocar alfanuméricas, né, nesse QR Code. Por isso que ele é bem mais flexível, vamos chamar assim, do que o código de barras, que basicamente eu tenho uma sequência de números que eu coloco lá. Tem uma coisa curiosa num estacionamento de um shopping aqui da Grande Vitória. Em vez de você ir naquelas aqueles guichês, né, que você paga automaticamente, né? Ou na pessoa lá para receber, ele fala que você pode pagar por QR Code e tal num determinado banco. Aí o que acontece? Você vai lá, escaneia o QR Code, ele te dá um link, você entra no link, aí você vai para um outro sistema para poder fazer o pagamento. Eu já usei esse tipo de pagamento, né? Assim, você tomando os cuidados adequados, né, para isso. Não tem problema, porque na verdade o QR Code foi impresso pelo ticket, pela maquininha lá de entrada do shopping. Então, ou seja, a chance desse código pode, se alguém invadiu o sistema e gerou um QR Code malicioso, pode, mas na verdade aquele QR Code foi gerado no ticket que saiu lá da entrada que você fez. Então, quer dizer, a chance daquilo ter sido manipulado é muito pequena. Existe, óbvio que sim, nada é 100% seguro, mas a chance é muito pequena. Outra coisa também que uma vez deixou a gente preocupada num shopping, você entra e aí agora, né? Agora não, ultimamente os shoppings estão já fazendo a leitura da sua placa. Então ele emite o seu cartãozinho com um QR Code para o pagamento e o número da sua placa, né? Da placa do carro. Exatamente. E por várias vezes a gente entrava no shopping, e isso não aconteceu só comigo, e vinha o nome. Vi uma outra placa diferente, com outro nome, era um negócio meio complicado. A gente tinha que pagar a gente ia lá no guichê do estacionamento para poder pagar. Por que está lendo errado? Se lê automaticamente gera, por que está lendo errado? Por que está trocando as placas? Pode ser um erro de sistema, né, nesse caso, ou pode ser um erro de reconhecimento dos caracteres da placa. A iluminação não estava muito boa, tinha uma sombra, talvez, no local, quando você entrou com o carro exatamente naquela hora, né, e deu uma sombra na placa, e o leitor, né, na verdade é um reconhecimento de caracteres, né, um OCR, a tecnologia chamada de OCR, identificou errado aquela placa, né? Ou seja, deu um número errado de placa para registrar no ticket. Mas e isso interfere também no QR Code que foi gerado, né? Exatamente, vai estar no QR Code aquela placa diferente do que você tem. Só que você vai pagar, né, e vai validar o seu ticket, você vai conseguir sair, né, do shopping, né, com o ticket pago. Né? Na verdade, a única questão é que a sua placa do carro não ficou registrada naquela entrada e saída. Você sabe qual foi o medo? De já ter saído um carro com aquela placa. Aí a gente vai ficar travado, a gente paga, mas não sai, né? Aí, na dúvida, a gente foi lá para resolver e acabou que teve que trocar tudo, tá? Teve que trocar tudo, a menina deu uma declaração para a gente escrever, ela ficou com o bilhete, grampeou, a gente colocou o número da placa, entregou o documento e tal, aí a gente pagou e foi embora. Foi um trabalhinho, tá?
É um caso bem, bem raro, mas pode acontecer realmente. Né? Tecnologia, como a gente sabe, não é 100% seguro, né? Sempre tem aqueles problemas, né, que acontecem, né? Pergunta do nosso ouvinte Fernando. Os celulares não têm uma proteção já automática contra QR Codes maliciosos? Boa pergunta. Alguns antivírus têm. Quando você antivírus pago, eles chamam de navegação segura. Quando qualquer link que você abre no celular, o antivírus ele checa antes, né, para saber se aquilo é um link malicioso ou não, se tem algum código malicioso ou não. Mas, né, ou seja, se for simplesmente uma página falsa coletando dados, né, a seu respeito, o antivírus não vai reclamar, né? Se aquela página quiser instalar alguma coisa no seu celular, provavelmente o antivírus vai reclamar, né? Porque está tentando gravar alguma coisa no seu celular. Mas se for uma página falsa, simplesmente coletando seus dados, né, é uma página normal. Para o antivírus, é uma página que ele não sabe que aquilo é uma coleta indevida, né? E ele vai deixar que você digite seus dados todos lá. Vamos lá, temos mais perguntas de ouvintes aqui. O Alex perguntando, Patrícia, pergunta ao Gilberto se ele já caiu em algum golpe. Acho difícil, mas Gilberto. Olha, não é que não tenha chance, óbvio que tem chance, mas eu não caí. Nunca caí num golpe, não, né? Mas não quer dizer que não vai cair na frente, mais à frente aí, né? Um golpe bem elaborado, alguma coisa bem elaborada, pode ser que eu caia, né? Mas até agora, ainda bem que não. Vamos lá, olha só, Lenaldo dos Estados Unidos com a gente, dizendo, a gente está falando sobre cardápios e tal, ele falando, olha, aqui nos Estados Unidos, além da maioria dos restaurantes não ter cardápio físico, eles ainda pegam o nosso cartão de crédito, leva lá dentro para fazer o pagamento, desconta, já faz e entrega o cartão de volta. Eu jamais faria isso, Gilberto. Isso, exato. Isso é muito, muito, muito perigoso. A chance de clonagem de cartão nesse caso ou troca de cartão é um negócio absurdamente grande. Então, ou seja, você nunca deve sair, né? O seu cartão nunca deve sair da sua vista. Inclusive, por isso que o pagamento por aproximação é tão interessante, porque o cartão está na sua mão, você aproxima na maquininha e fica com você o tempo todo. Você não entregou na mão do garçom, não levou embora. Isso é um negócio assim, absurdamente arriscado. Bom, agora 10 horas e 57 minutos, está quase na hora do repórter CBN, Gilberto. Vamos para o Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Por onde a gente começa? Vamos começar falando que TVs de grandes marcas vão perder o suporte ao aplicativo do Netflix. Exatamente, a Netflix confirmou essa semana que vai encerrar o suporte do aplicativo do Netflix em várias Smart TVs de grandes marcas ao longo de 2026, né? Eles explicou que a medida é para poder garantir proteção e estabilidade do sistema, né? E muitas televisões não atualizaram, né, a sua situação. Quem deve estar preocupado aí? Será que minha televisão vai ou não perder esse suporte? Na verdade, a Netflix não liberou os modelos, né? Mas ele falou o seguinte, olha, o que vai continuar com o suporte oficial do aplicativo são modelos LG construídos, né, ou produzidos a partir de 2017, da Sony a partir de 2018, da Panasonic a partir de 2019, Samsung a partir de 2019 e TCL a partir de 2014. Então, se você tem televisões produzidas depois dessas datas, né, pode ficar tranquilo que vai funcionar, né, vai continuar funcionando, né, o Netflix. Se forem televisões anteriores a essas datas, pode ser que ele perca o suporte ao aplicativo do Netflix. E aí o que eu faço, né, se eu perdi? Pode utilizar o Chromecast, o Fire TV Stick, que é da Amazon, consoles de videogame, computadores, smartphones, até o famoso TV Box também pode ter essa situação. Então são alternativas aí que a gente tem para quem ficar sem o aplicativo de Netflix, né? Bom, dá tempo de mais um, Kennedy? Vamos lá, mais um viralizou, então a gente vai para qual destaque agora? 3 recursos novos do WhatsApp para melhorar conversas em grupo. Basicamente, eu tenho etiquetas em grupo, são etiquetas para identificar conversas com muitas pessoas. Então, tem lá uma etiqueta que você vai colocar. Inclusive, num grupo de pais, por exemplo, né? Tem vários pais lá num grupo de pais da escola. Você pode colocar uma etiqueta naquele usuário dizendo assim, esse aqui é pai do aluno tal, ou mãe do aluno tal, por exemplo. Então, você vai conseguir etiquetar pessoas dentro do grupo, né, para isso. Vão ter figurinhas de texto, né? Gilberto, Oi. chato
Chamou o repórter Vamos lá. CBN, segura, Vamos a lá. gente volta nesses 3 novos recursos do WhatsApp para melhorar as conversas em grupos, pode ser? E tem Combinado. mais participação de ouvinte aqui para você também, você sabe Muito que não bom. para, né? Aguenta aí que a Vamos gente lá. já volta. Voltamos com o Gilberto Sudré, estamos falando dos perigos de se acessar alguns QR Codes, né? Daqui a pouco a gente volta com a participação dos nossos ouvintes também e essas dúvidas. E na ida para o repórter CBN, nós estávamos no Viralizou, Gilberto falando dos 3 novos recursos do WhatsApp para melhorar as conversas em grupos, certo, Gilberto? Exatamente, Patrícia. Vamos só recapitular, então, essa semana, né, na terça-feira, dia 7, o WhatsApp anunciou oficialmente 3 novos recursos, né, para melhorar conversas em grupo. Basicamente, etiquetas em grupo, então você vai conseguir colocar etiquetas em pessoas que participam daquele grupo. Eu dei o exemplo aqui de um grupo de família, desculpa, um grupo de escola, por exemplo, que você tem vários pais e mães lá participando desse grupo, você não sabe exatamente se eles são pais e mães de qual aluno, né? Você pode colocar uma etiqueta naquele usuário, assim, isso é pai ou mãe do aluno tal, por exemplo, né, nesse caso. Tem figuras de texto, né? Então você pode agora, né, alterar, né, aqueles textos que aparecem na figurinha, né, de texto também para isso. Então vai ser colocado nessa questão. E você tem lembretes de eventos. Se você marcou algum evento dentro de um grupo do WhatsApp, né, com datas, agora a ferramenta vai criar lembretes personalizados para pessoas que confirmaram a presença. Então você teve lá uma enquete, confirmou a presença daquele evento, daquele dia. E quando chegar perto do dia, ele vai lembrar essas pessoas que o evento vai acontecer. Bem interessante nesse caso, né? Um upgrade bem legal. E por último, uma notícia que realmente bastante importante, né? Que foi o teste de velocidade para o Windows 11, né? A gente sabe que o Windows 10 ele perdeu o suporte desde o ano passado, então agora a opção seria migrar, né, para o Windows 11. Né? E aí foi feito um teste, né, comparando, né, no mesmo hardware o Windows XP, Vista, Windows 7, 8.1, 10 e 11. Né? E qual foi a surpresa? Que mesmo com as evoluções e melhorias que o Windows 11, né, apresenta, né, ele foi o pior classificado na questão de performance, na questão de gasto de bateria, né, e na questão de velocidade de consumo de energia, né, ou de recursos também para isso. Ou seja, né, um Windows que a gente vai ter que migrar, não vai ter jeito, né, para o Windows 11, a não ser que use uma alternativa tipo Linux, né, para isso, mas quem usa o Windows vai ter que ir para o Windows 11. E eu saiba já que vai ter um consumo maior de recursos. Mesmo tendo um hardware melhor, né, ele não vai usar corretamente ou de forma plena esse hardware novo, porque vai ter um consumo maior de recursos nessa nova versão. Bom, vamos Isso. então às perguntas dos ouvintes, porque ainda tem pergunta para você aqui, não para Vamos de lá. chegar. Vamos, o Augusto. Saindo um pouco do assunto QR Code dos 3 do Viralizou, tá? Ele diz o seguinte, a respeito de vídeos que a gente filma, né, que a gente usa no celular, tem uma luzinha que fica acesa, bem pequenininha na parte superior da tela do celular. Normalmente fica mais do ladinho. Aí o pessoal faz aqueles vídeos curtos informando, né, falando alguma coisa, e aquilo a gente repara que essa luzinha acende quando você está usando a câmera, né, Isso. principalmente para filmar. Tá? Acho que no Android é uma luzinha verde, se eu não me engano. Isso. Não é isso? Não sei se no iPhone é verde também. Adalberto Cordeiro nunca reparou isso, ele tem iPhone, nunca reparou isso. Tudo bem. Aí ele disse que uma vez ele estava numa ligação, ele não fala se é uma ligação de vídeo ou se é uma ligação comum, e essa luzinha, essa lâmpada estava acesa durante essa ligação. É normal isso? Então, essa luzinha, ela foi colocada no Android para exatamente alertar aos usuários, né, que está sendo utilizado a câmera ou o microfone, né? Então, a luzinha em alguns aparelhos é diferente, então ele pisca quando é microfone habilitado é azul, quando está com a câmera ligada ou habilitada é a verde. Em alguns celulares é uma cor só, dizendo assim, ou a câmera ou o microfone está habilitado, né? Basicamente para avisar você que algum aplicativo está utilizando ou está capturando vídeo ou está capturando o áudio nessa questão. Então, pode ser, nesse caso do aparelho dele, que esse LED ficou aceso porque estava numa ligação de voz, né, uma ligação convencional, e o aplicativo estava utilizando o microfone para ligação de voz. Então, essa é uma possibilidade.
Uhum. Vamos ver aqui agora. O Giovanni Abranches. A gente voltou na história do cartão de crédito que o Lenaldo falou que o pessoal dos Estados Unidos não só não tem cardápio físico, é só QR Code, como também leva seu cartão para fazer o pagamento. Ele disse que ele recebeu um cartão que só tinha o nome dele, sem aqueles números, aqueles 12 números, e nem código de segurança. Ele disse que se ele precisar desses números, ele precisaria abrir o aplicativo do cartão do banco para ter acesso a ele. Exatamente. Eu conheço esse tipo de cartão. Basicamente, ele é um cartão, inclusive, que só funciona via ou inserção com chip ou então com NFC, né, com aproximação, e na verdade tem só o nome do usuário, nada mais. Se você precisar de ter acesso a dados como vencimento ou CVV, você vai ter que abrir aplicativo do banco, né, para isso. E deixa eu ver que mais, nossos ouvintes são muito fofos, olha só. Oi. Patrícia, é uma forma também é uma forma que incomoda talvez, né, que você tem que ir lá no aplicativo abrir, mas por outro lado é uma segurança, porque se você perder esse cartão, não tem escrito lá nem o CVV nem a data de vencimento, então, ou seja, teoricamente, né, o ladrão não vai conseguir usar aquele aplicativo ou aquele cartão. Olha, o Diego com a gente, Diego que participa também pelo YouTube, né? Tá com a gente aqui no WhatsApp dizendo, e eu falei que eu já sou, meu Deus do céu, eu falei que eu sou ressabiada para entrar em Wi-Fi público, depois que o Gilberto falou isso, né? Eu sou radical, gente, eu corto o mal pela raiz, tá? Eu não abro mesmo. E ele tá perguntando, o Wi-Fi de hotel é seguro? Não é. Com certeza não é seguro. Na verdade, você pode usar o Wi-Fi público, tipo cafeteria, hotel, aeroporto, mas a recomendação é que você use uma VPN, né? Ou seja, pode utilizar com uma VPN, que aí o seu risco vai ser muito, muito baixo de ter algum tipo de problema, né, para isso. Mas usar, né, sem nenhum tipo de proteção é bem arriscado. E cartão de crédito, acho que a gente vai ter que fazer um dia só para cartão de crédito, Gilberto. A Alessandra aqui dizendo, olha, eu tenho receio do uso do cartão de crédito por aproximação, é realmente mais seguro? Alessandra, você não está sozinha, amiga, estamos juntas. E aí, Gilberto? Então, Alessandro, por um lado é mais seguro porque o cartão está sempre com você nunca entregou para alguém, não passou para alguém, ninguém tocou no seu cartão, só você que pegou e aproximou lá. Então isso é uma questão nesse ponto. Mas eu tenho, obviamente, que o problema é que esse cartão pode ser lido à distância, né? Uma distância não muito grande, mas é ser lido à distância, está na sua bolsa, né? Ou está no seu bolso, né? Da calça, um ônibus por exemplo, lotado, numa fila de... chegar e apresentar. Então você tem algumas alternativas, né, para isso. Por exemplo, você tem carteiras que bloqueiam o sinal. Então, se o cartão está dentro dessa carteira específica que tem esse tipo de proteção, mesmo que você chegue isso perto de uma maquininha, ele não vai ler o cartão. Então, essa é uma questão que você pode aumentar a sua segurança nesse caso. Então, ou seja, tem prós e contras, né, nessa situação. E aí é uma questão de avaliar o que você pode fazer em relação a isso. Você pode também não ter o cartão físico, você ter o cartão, incluir o cartão nas carteiras digitais de celular. Com isso, ele só vai funcionar quando você digita um PIN. Então, ou seja, mesmo que ele esteja armazenado no seu celular, para você fazer o pagamento, você tem que habilitar um PIN, vai pedir uma senha, você digita a senha e habilita a leitura. Você aproxima o celular da maquininha, ele vai ler. Terminou isso aí, ele vai estar desabilitado de novo, mesmo que você chegue o seu celular perto de uma maquininha, não vai ter nada a ser lido. E pra gente encerrar, o Oliveira aqui fazendo aniversário hoje, pedindo pra você mandar parabéns pra ele. Que fofo. Parabéns, muitas felicidades, tudo de bom, né? Que eles tenham um excelente 2026 aí pela frente. Obrigada, viu, Gilberto? Um ótimo final de semana pra você. Até quarta-feira. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Adalberto, os ouvintes da CBN pelas muitas participações. Um excelente final de semana para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá.